Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Eu, Alisson, médico terapeuta, fundador do Instituto Manas Psique aqui em Fortaleza. O que é o Instituto? O que o Alisson faz com o Instituto? Eu desenvolvo, trabalho junto com os meus clientes, técnicas, através de técnicas terapêuticas, seja apometria, seja constelação, seja círculo da vida, a despertar em cada um a consciência de quem você é, de como funciona a sua mente, né? E através disso você cuidar, promovendo o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, consequentemente repercutindo no equilíbrio físico, né? Hoje o tema será crenças limitantes, né? Esperar mais um pouquinho para nós começarmos, né? O pessoal está chegando. Obrigado pela presença de todos, pela participação. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para aprendermos juntos mais um tema, mais um conhecimento para a nossa vida, né? O que é o Manas Psique? Manas significa quinto corpo mental. Eu vou conversar sobre um pouquinho disso hoje também, porque isso interfere nas nossas crenças. Não o mental superior, mas o mental inferior, onde fica armazenado todos os julgamentos, os aprendizados relacionados a medos, a frustrações, a religiões, que são impostos porque nós permitimos isso na nossa vida, né? E o que são crenças limitantes? Crenças são todas aquelas ideias que você viu, aprendeu, através de vivências, seja nesta vida, seja em outras vidas, que você possa ter vivenciado ou presenciado através de outras pessoas. Isso pode manifestar de várias formas, porque ela provém de várias fontes. Pode ser através de crenças hereditárias, né? O que são as crenças hereditárias? É tudo aquilo que é representado que o indivíduo vivencia através dos pais e observa em seu sistema familiar, né? Como é isso? Quando você coloca uma crença relacionada, quando o seu pai ou sua mãe, ou quando você escuta de alguém relacionado ao seu círculo familiar, ao seu sistema familiar, que você não faz nada direito, que nada funciona direito porque você não consegue fazer, você assimila isso na sua crença, só que isso fica armazenado. Lembra quando eu coloquei sobre os corpos sutis, mental superior e mental inferior? Corpo abstrato e corpo concreto? E isso exemplifica isso. Tudo que está armazenado no corpo mental inferior ou corpo concreto, ali ficam as limitações, as crenças que prejudicam o seu processo do caminhar. E isso é como se fosse um auto-boicote, vai boicotar o seu processo evolutivo. Então, quando alguém fala que você não tem capacidade de ser bonito, quando você não tem capacidade de fazer o serviço bem feito, vai depender em como você aceita isso para a sua vida. Por que isso acontece? Isso acontece quando nós damos permissão, quando nós damos o nosso poder ao outrem, a outra pessoa. E nós colocamos que a outra pessoa ela é mais importante que nós. E acreditamos mais no que o outro diz do que no que nós somos, realmente. Por quê? Essas pessoas que carregam muitas crenças limitantes, todos nós carregamos. E nós temos que aprender a lidar com isso e entender como funciona isso. Então, quando você aceita, porque você dá o seu poder, o seu direcionamento de vida na mão de outra pessoa que não tem o seu conhecimento, não tem a vivência, a bagagem de vida que você carrega, que a sua alma carrega, na verdade, isso está relacionado a uma questão de amor próprio, de conhecimento, de manifestação e de integridade em relação a você mesmo. Quando você permite que uma pessoa te direcione, determine quem você é, o que você faz e o que você pode fazer da sua vida, na verdade você está entregando o seu poder ao outro. E isso está relacionado ao amor próprio. Por isso que devemos trabalhar isso. Despertar essa consciência, existem as técnicas terapêuticas, mas o principal caminho que nós devemos seguir é a questão do amor próprio. Quando você escolhe um tipo de roupa, quando você escolhe o mobiliário da sua casa, quando você escolhe o seu carro pautado no seu bem-estar, no que você sente bem, e não no que o outro diz que é o correto para você,
Você está em conexão com o seu mental superior, que é onde está armazenado o seu registro de vivências, que promove o seu processo evolutivo. Lembra quando eu mostrei os 7 corpos sutis? O mental superior está ligado à sua consciência do seu eu divino. Do que você está fazendo aqui? O que vocês têm que fazer aqui? E quando você está 24 horas por dia, no seu dia a dia, conectado com o seu mental superior, você vai fazer a você e vai permitir que as pessoas cheguem até você e lhe promovam, seja através de uma informação, através de uma vivência, algo que lhe acrescente no seu processo do caminhar, que te traga um equilíbrio, uma paz espiritual. Quando você permite que o trem determine o que você tem que fazer e isso não condiz com sua paz interior, você está delegando seu poder ao outro. Por quê? Porque você está pautado não no seu mental superior, você está pautado no seu mental inferior. Consequentemente, você dá mais valor, dá mais energia às suas crenças limitantes que você aprendeu no decorrer das vivências da sua alma, seja nesta vida ou em outra vida. Consequentemente, você vai se tornando algo que não é você, porque você se pautua nas suas crenças e não em você mesmo. Exemplos. As crenças hereditárias, elas vêm do sistema. Se o seu avô, ele te determinava, ele fazia uma determinada função, ele tinha uma profissão, e você tem que seguir essa profissão, você não está pautado no seu mental superior. Você está pautado em uma crença hereditária de um sistema familiar que diz que você tem que seguir aquilo para se sentir útil, para se sentir reconhecido. Quando você se apresenta para uma pessoa, isso é muito comum, principalmente na sociedade ocidental. A sociedade ocidental, ela não respeita e não valoriza o ser humano, a sociedade atual. Uma sociedade em equilíbrio, ela reconhece o outro, respeita o outro, apenas por quem ele se apresenta. O Alisson. O Alisson, quando ele se apresenta a alguém, ele é o Alisson. Mas o Alisson precisa colocar Dr. Alisson. O Alisson precisa falar quais são as especializações do Alisson. Para uma sociedade desequilibrada que valoriza status, que valoriza bens materiais, que valoriza o que é o supérfluo e não valoriza a essência, o que cada um é em vida, o que cada um veio para fazer, quando eu me apresento, a pessoa pergunta, ela passa por cima da palavra, que representa o meu nome, Alisson, e pergunta, mas o que você faz? Aí cabe a cada um determinar o poder que você dará a esta pessoa e o respeito que você tem a você mesmo, afirmando perante esta manifestação que se apresenta nesta unidade, quem é você e como você quer ser observado, como que você quer ser visto. Então, quando um pai, uma mãe chega para uma criança e diz, o que você vai ser quando crescer? Eu já não sou uma alma, eu já não tenho um nome, eu já não sou importante, você já não me aceitou nesta vida como seu filho, eu preciso ter mais uma formação para ser mais alguém. Toda alma, ela carrega uma bagagem de informações. E toda alma, ela vem com esse propósito, que ela sabe o qual é, e quando ela permite, quando ela dá esse poder, através das crenças que ela vem embutindo, através de várias encarnações, através da última encarnação da vivência atual, ela não está em conexão com ela mesma, ela está em desequilíbrio. Todos nós carregamos isso, mas cabe a nós buscarmos essa consciência, nos conectarmos todos os dias com isso. Então, quando nós percebemos que isso não faz parte, que isso nos tira a paz interior, peraí, eu vou fazer isso me baseando, me pautando em quê? Para satisfazer o outro? Ou porque isso traz um equilíbrio, uma paz a mim? Se isso traz um equilíbrio, uma paz a mim, significa que eu estou íntegro com a minha consciência. Quando as pessoas dizem, eu estou com a consciência tranquila. Existem dois tipos de consciência tranquila. Existe a consciência pautada no seu eu superior, no seu mental superior, e existe a consciência pautada nas crenças. Se você faz com a consciência tranquila, pautada em julgamentos alheios, isso não é consciência tranquila. Você está se limitando apenas ao seu mental inferior, que diz, consequentemente, como que você age, como você pensa, como que você vivencia na sociedade.
Então, quando existe um diálogo, que você conversa com a pessoa, que você pede para uma pessoa fazer uma coisa, ou uma pessoa pede a você, e você tem dificuldade em executar isso, esse favor, esse serviço, você tem que olhar para dentro e sentir se isso faz sentido com o seu projeto, com o que você pensa, com o que você vivencia. A maioria das pessoas não tem essa consciência do que é o seu eu superior, do que são as crenças, né? As crenças sociais são as crenças populares impostas pela sociedade. Pierre Will, Roberto Crema falavam sobre o processo de normose, né? Alguns exemplos é como quando a sociedade coloca que o mundo é perigoso, né? Que os ricos são mais felizes, né? Que você só será aceito se for magro. São padrões impostos, né? A sociedade cria isso. E cabe a cada indivíduo colocar isso como sendo importante ou não, né? Se você pauta que a felicidade está baseada nisto, você está se limitando às crenças sociais, né? Assim como as crenças hereditárias que foi colocado, que você puxa do sistema familiar, né? Quando é pautado na profissão, no que o seu avô, no que o seu pai colocou, né? E você aceitou isso. É muito comum as pessoas aceitarem isso por processo de identificação, principalmente na criança e no adolescente. Isso já modificou, isso está modificando, já coloquei anteriormente sobre isso. As pessoas, as crianças, os adolescentes de hoje, os adultos jovens de hoje, eles já não aceitam mais vivenciar pautado em crenças impostas sem um argumento, sem algo que faça sentido. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque a sociedade está tendo que rever o que é o individual, pautado no coletivo. Então, como que a sociedade moderna, que gera um grande dano social, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios físicos, doenças psíquicas, doenças físicas, né? Tudo isso é pautado num coletivo. Como eu coloquei anteriormente, na live anterior, sobre o sagrado masculino, o sagrado feminino, em que preconiza objetivos, metas para serem cumpridas, isso não está pautado no indivíduo de cada um, no pessoal de cada um. Isso está pautado em uma premissa que quer um objetivo, que visa lucrar, que visa ganhar com algo, não pensando em cada um na sua forma de ser. Então, quando as pessoas elas estão pautadas nisso que não está associado no indivíduo, isso gera um grande desequilíbrio. E o indivíduo que assimila isso, que aceita isso como sendo a verdade dele, ele na verdade está se boicotando, está promovendo nele como um desequilíbrio, ele bloqueia o acesso à sua integridade. Isso gera, consequentemente, um dano à questão do amor próprio, da identificação do próprio ser, né? As crenças, alguns exemplos que são colocados. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente, não tenho dinheiro para nada. Por que você coloca isso? Porque você pauta em crenças que são colocadas nesse sistema. Esse sistema que preconiza sempre desejos, vontades, não pautando no indivíduo de cada um, como eu coloquei anteriormente. Então, quando você chega para a pessoa e pergunta, quem você é? Sou Alisson. E você não aceita só o Alisson, você pergunta, mas o que você faz? Isso mostra para você que essa pessoa, ela não lhe vê como Alisson. Ela não lhe vê como aquela pessoa que se apresenta com o nome. Ela busca algo além do que você é. Ela não valoriza o pessoal de cada um. Então, cabe a você decidir se você quer dar prosseguimento a este poder que você está dando a ele ou não. Então, o que o Alisson fala? Bem, o Alisson tem um doutor, tem um terapeuta, tem um filho, tem um companheiro, tem um amigo. Tem várias formas do Alisson que estão presentes aqui. Mas o que eu me apresento aqui é como Alisson. Se para você o Alisson não é o suficiente, então eu me retiro. Porque você não me vê como Alisson. Você busca algo que na verdade não sou eu. Você busca algo em mim que visa complementar algo que está faltando em você. E dessa forma nós vamos observando como as pessoas funcionam. A Eveline colocou aqui, ficamos muito presos muitas vezes, nem nos damos conta. Sim, porque isso é uma forma, é como se fosse um automático.
né? As pessoas fazem sem se perguntar, sem observar. Síndrome do pânico, distúrbio de ansiedade, depressão, são sentimentos que nós vivenciamos, que nós passamos no dia a dia, né? Alguns mais, outros menos. Depende do padrão vibracional de cada um. E nós estamos o tempo inteiro, 24 horas por dia, contaminados, imersos nessa psicosfera, em que somos influenciados não somente por 8 bilhões de encarnados, somos influenciados também por 8 bilhões de encarnados e 14 bilhões de desencarnados. Então é uma psicosfera de 22 bilhões de consciências que nos influenciam. Então devemos observar o tempo inteiro sobre isso, né? Outra crença limitante. Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas, né? Não tenho tempo para nada. Se você diz que o seu tempo é dedicado ao que os outros querem, se você faz para os outros, você realmente nunca vai ter tempo para nada, para você. Então, é uma questão de você observar como é colocado. Quando você perpetua uma crença e você não para pensar sobre o que é dito nessa crença e de onde vem isso, você seguirá a boiada. Você continuará seguindo crenças limitantes e se enquadrando como não sendo suficiente para ser algo a mais, para ser você mesmo no seu processo de evolução, né? Não sou bom o suficiente, mas você não... É outra crença limitante. Mas você não é bom o suficiente para quem? Não podemos nos esquecer que para existirmos precisa ter uma coisa chamada amor. Qualquer coisa que existe no universo precisa desse princípio chamado amor, senão não existiria. Para o Alisson existir, para a Michele existir, para o Diego existir, para todos existirmos, precisamos de uma coisa chamada amor. E esse amor vem de cada um. Para você nascer filho do seu pai ou da sua mãe, primeiro existiu um amor entre seu pai e a sua mãe. Seja na forma que for. Mas existiu amor. E antes desse amor, precisou existir o seu amor para você nascer. Para você existir nessa consciência, encarnado ou desencarnado. E tudo que existe no universo, existe uma fonte criadora. Cada um coloca o nome. Pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser Jeová, seja quem for. Tudo vem de uma fonte criadora e precisa existir essa questão do chamado amor crístico. O crístico vem dessa essência, né? Não sei tudo o que preciso. Realmente, a outra crença também. Nós não sabemos tudo. Nós sabemos na medida do que a nossa consciência, do que a nossa maturidade espiritual consegue assimilar e entender. Aquilo que nós não conseguimos ter maturidade para entender, não consegue saber. Então a inteligência, quando você consegue acessar todas essas consciências, todas essas informações deste campo e consegue utilizá-las a seu favor. A inteligência definida no padrão da sociedade, da psicologia moderna, da medicina moderna, ela está pautada num coeficiente de inteligência. Mas inteligência é isso? Inteligência está pautada na capacidade que uma alma, que um ser consegue captar de um campo astral uma informação e transferir e manifestar e traduzir essa informação para esse plano físico. Quando Einstein, quando Jung, quando Freud, quando Nicolau Copérnico, todos esses cientistas, quando eles colocaram um conhecimento, não foram eles que adquiriram esses conhecimentos em uma vida. Como se explica um cientista transferir um conhecimento para a Terra, para a humanidade, sendo que ele nasceu e com 20, 30 anos já tinha tanto conhecimento de coisas que a humanidade não tinha conhecimento, nem ele mesmo, nem teria capacidade para conhecer. Entendeu? Então isso é um campo de informação que está no campo astral. Quando essa alma ela tem maturidade, conhecimento para captar essa informação, traduzir e manifestar em plano físico para a Terra esse conhecimento, ele é merecedor desse conhecimento. Porque essa alma ela tinha capacidade e maturidade emocional e espiritual para conseguir entender e transferir para a Terra
para os conhecimentos científicos da Terra, para as pessoas entenderem sobre isso. Então, quando você consegue entrar num sistema, em um campo de informação, só que esse campo de informação passa por nós, sempre no indivíduo. Uma coisa que eu estava observando essa semana, é muito comum, que a Jaqueline está colocando, luto para a quebra de padrões criados pela sociedade. Sim, não é um luto, é uma transformação, você vai ressignificar isso. É dessensibilizar para racionalizar, né, Jaqueline? Então, quando nós modificamos essas crenças, começamos a observar que essa crença não está ligada a nós, está ligada ao sistema que nós captamos, aceitamos isso como uma verdade, que devemos seguir a ferro e fogo, isso nos prejudica, né? Então, quando a pessoa ela tem a capacidade, para você ter a capacidade de acessar essas informações do todo, você primeiro precisa passar por você. Uma coisa que eu estava observando essa semana, que eu já comentei com algumas pessoas, não na live, vou comentar agora. Vocês sabiam que o Brasil é o país que nesse período de quarentena está tendo mais lives no mundo? Você já pararam para pensar por quê? Alguém tem ideia? Seguinte, vocês já estão acompanhando lives. As lives são feitas de várias formas. Existem lives que transmitem informações, conhecimentos, só que a maioria das lives que são transmitidas, que são vistas, não são lives de estudos, de conhecimentos, de aprendizados. A maioria das lives são lives pessoais. O que são lives pessoais? São lives que as pessoas vão mostrar o dia a dia dela pessoal, né? Como ela está dentro de casa, o que ela está fazendo, né? E por que acontece isso? Vou contar uma historinha, vou contar uns acontecimentos que as pessoas, a maioria não percebeu isso ainda. No período de quarentena, nessa pandemia mundial que está acontecendo, a maioria das pessoas que estão dando conta de lidar com a pandemia de forma tranquila são pessoas que antes da pandemia elas já vivenciavam tranquilamente o seu eu. Elas viviam tranquilamente sozinhas, não dependiam de ninguém, tinham sua rotina diária tranquila. Por quê? Porque elas vivenciavam pautadas no amor próprio, na consciência do que elas são e do que é importante para elas. Pessoas que vivem a vida tranquilamente, sozinhas, sem depender dos outros, sem dar palpite na vida dos outros, sem fuçar na vida dos outros, são pessoas que naturalmente têm uma comunicação mais abrangente em relação ao seu mental superior. Elas têm mais consciência de como elas funcionam, do que é importante para elas. Então essas pessoas elas não ficam preocupadas em promover likes, em promover seguidores para elas, nos pessoais que eu estou falando. Então essas pessoas que vivem a vida sozinhas, íntegras, tranquilas, serenas, harmônicas, lúcidas, são pessoas que durante a pandemia passaram e estão passando de forma harmônica, tranquila. As pessoas que sempre pautaram a vida baseada em crenças, em que os outros vão achar da vida dela, o que eu tenho que fazer para ser reconhecido pelo outro, elas na verdade estão passando por cima do amor próprio, elas estão passando por cima de quem elas são. É um processo grave, é um processo que tem que ser analisado, é um processo que tem que ser visto profundamente. Por quê? São pessoas que têm uma imaturidade emocional e espiritual. Por isso que, nesse período de quarentena, houve um grande aumento no número de processos de ansiedade, depressão, suicídio por causa disso. Porque a sociedade moderna, principalmente a ocidental, ela vive pautada em promover, você se traveste de algo para chamar a atenção do outro e conseguir status em uma sociedade doentia. Quando você não se preocupa em promover, em se travestir de algo para promover a atenção, para ter a atenção dos demais, significa que você é mais íntegro que você está fazendo o que é pautado em você. Quando você demanda gastos, sejam físicos, dinheiro, energético também, para promover a atenção para você, significa que você tem um problema muito sério de carência emocional. Consequentemente, espiritual também, né?
E essas lives que estão acontecendo, o que acontece? Vocês estão vendo os coraçãozinhos aqui, ó, que estão aparecendo? Isso aqui é da live do Instituto Humanas Psique. Eu estou promovendo sobre o quê? Sobre conhecimento de crenças limitantes. Para cada um despertar em você isso. Então, quando a pessoa, no pessoal, ela fica observando os corações, o que ela está preocupada? Ela está preocupada enquanto ela está sendo reconhecida, né? O Rafael pergunta se consigo reconhecer isso nas pessoas que mais ficaram. Sim, é verdade. As pessoas que têm mais lucidez, mais discernimento, mais conhecimento sobre elas mesmas e sabem o que é bom para elas, elas conseguem passar por um período de isolamento, de quarentena mais tranquilas. Porque elas têm o hábito de entender, de observar e sentir o que passa por ela. E cuida disso, né? Isso é um exercício, é uma maturidade, é a forma de mostrar como essa pessoa ela tem a consciência e trabalha bem esse amor próprio. Ela exercita diariamente a questão do amor próprio, né? Como fazer para reprogramar minhas crenças? Não é reprogramar as crenças. A primeira questão é você observar a quem você está dando mais poder, a você ou aos outros, né? Então, durante o processo terapêutico, o ciclo da vida é uma terapia que mostra isso. Então, quando você faz uma terapia sistêmica ou uma terapia individual, e você começa a perceber, através dessa vivência, que você dá mais poder, delega mais poder aos outros e ao externo do que a você mesmo, significa que você tem um problema de autoestima muito grande, de amor próprio. E a maioria das pessoas, elas pautam o amor relacionado a coisas materiais, né? Tá? É muito comum a pessoa que ela não está bem, está depressiva, que ela está carente, ela procurar alimentar esse vazio através de coisas materiais, onde ela atrai para ela olhos, atenção, né? Ou quando ela busca alguém para dar atenção a ela. Só que ela não aprende a criar isso nela mesma, né? Então, quando nós pautamos isso relacionado a chamar a atenção, a que os outros nos curtam, nos dê atenção, isso mostra o quanto nós estamos desequilibrados na questão do amor próprio, consequentemente no emocional, né? Então essas lives pessoais mostram o quanto a sociedade está desequilibrada. Esse aumento nas lives pessoais mostra isso. É um ledo engano as pessoas acreditarem, por exemplo, quando você entra num grupo, seja WhatsApp, seja Facebook, seja Instagram, e você fica todo dia pautado em querer atenção, em querer que alguém te curta, que alguém te siga, tem que observar com muita atenção sobre isso. Isso pode demonstrar o quanto essa pessoa ela é insegura emocionalmente, ela tem um processo de amor, um desequilíbrio na questão do amor próprio, uma imaturidade, né? Então, essas pessoas que todos os dias precisam postar algo da questão pessoal, né, para ter atenção, para ter curtidas, né, são pessoas que, na verdade, não têm um equilíbrio da maturidade emocional, espiritual, e isso interfere muito. E essas pessoas que seguem, essas pessoas que curtem também, elas também se acham na obrigação de serem seguidas. Então são padrões que se assemelham. Então por que essas pessoas são seguidas por essas outras pessoas? Porque as outras pessoas vibram no mesmo padrão, né? Vamos lá. A partir do momento que não conseguimos a Rafael. Vamos partir do momento em que não conseguimos nos preparar para este momento mundial. Com técnicas simples, o que poderíamos fazer? Isso é a Rafael. Beijão, Rafael. Então vamos lá. Cada pessoa, ela vai trabalhar, ela vai estudar sobre o seu pessoal naquilo que ela consegue, naquilo que ela pauta como sendo importante. Eu já falei anteriormente sobre isso. A terapia é importante para todo mundo? É. Toda técnica terapêutica é importante para todo mundo. E cada um vai se adequar, vai se alinhar com aquilo que faz mais sentido na sua vida. Alguns aprofundam mais, outros menos, né? Aí cabe ao terapeuta também saber o limite de cada um, né? E proporcionar para aquele indivíduo um momento de paz, de felicidade, de bem-estar, né? Que traga um sentimento de equilíbrio, né? De harmonia na vida dele, né? A Lídia está perguntando: é a necessidade de ser visto, de ser valorizado pela imagem que criaram e não pelo que são realmente. Seria isso, Alisson? Sim, mas o que acontece, Lídia?
As pessoas, quando elas são pautadas muito nas crenças, sejam elas sociais, hereditárias, pessoais, elas criam isso e elas alimentam essas crenças durante tanto tempo que elas passam a acreditar que isso é a verdade, que isso é ela. Por isso que nesse processo de quarentena aconteceu muitos suicídios, muitos processos de loucura, que as pessoas entram em surto por causa disso, porque elas se veem numa condição de ter que olhar para elas mesmas e ter que lidar com aquilo. Então a maioria das pessoas, quando entram neste processo de loucuras e elas não conseguem lidar com a verdade delas, de quem elas são, elas surtam. E isso já está acontecendo. Muitas pessoas neste processo de quarentena não voltarão a ser mais quem eram. Muitas estão sendo convidadas, todos estão sendo convidados, mas muitas que estão sendo convidadas a refletir, a olhar para elas mesmas, elas não estão suportando mexer com as próprias dores, com as próprias sombras. Porque tem que ter maturidade. Só que quem consegue ter maturidade para olhar para as próprias sombras e cuidar disso? Tem uma coisa que ajuda todo mundo nisso: amor. Nós temos que olhar com amor para nós. Nós nos cobramos muito, porque nós permitimos que a sociedade nos dirija, nos manipule e nos guie. Isso é falta de amor. Quando você permite que uma sociedade desequilibrada lhe manipule. Pierre Will, Roberto Crema falava sobre isso. Ainda fala, tem um livro chamado Normose que fala sobre isso. Né? Quando você segue padrões para satisfazer uma sociedade, e a sociedade não tem um equilíbrio. Se a sociedade fosse equilibrada, principalmente a sociedade ocidental, ela não faria como são feitos os psiquiatras, que eles medicam os pacientes, mas não indicam psicoterapia. Alguns indicam, claro, mas não é a maioria. A minoria indica psicoterapia. A maioria dos profissionais da área de saúde não olha a questão espiritual. Por isso que a sociedade moderna é desequilibrada. Por isso que aconteceu essa quarentena. Por isso que acontecem essas pandemias. Para acordar a humanidade para cuidar de si mesmo. Para cada um olhar para dentro e ver quem você é. De que você se travestiu na sua vida inteira. Você se travestiu de algo que não é você. Você se travestiu de algo para satisfazer uma sociedade doentia. Então você se esqueceu de você. Você se anulou. Você se boicotou. Você não alimentou o amor próprio. E é isso que está acontecendo. Então, para promover, para acontecer tudo isso que está acontecendo, hoje eu estava conversando com uma amiga. Ela falou assim, mas é o sinal do fim dos tempos? É o sinal do fim dos tempos de como a sociedade vivenciava. O mundo não vai acabar, a humanidade não vai acabar. Mas essa forma como a sociedade levava a vida, principalmente essa sociedade moderna, ocidental, acabou. Quem não mudar, quem não entender que você tem que cuidar de você mesmo, que ninguém é responsável por você, e você não pode culpar ninguém nem você mesmo. Nós devemos ser mais leves. E esse momento de introspecção a que estamos sendo convidados, a que estamos vivenciando, é para isso, né? A Beth pergunta, a medicalização é algo bem forte nessa sociedade, mais fácil o remédio que o processo terapêutico de olhar para si. Sim, é verdade. Mas o que acontece? Acontece isso porque os próprios médicos, os próprios psiquiatras, eles não valorizam a questão do emocional, do pessoal. A maioria das faculdades, se não todas as faculdades de medicina, elas não trabalham com a questão da alma, a questão do pessoal. Elas trabalham com uma coisa chamada doença, que está no físico, e trabalham com uma coisa chamada remédio, que é uma droga, que é uma toxina, que vai atuar nesse sintoma físico, neste corpo físico. Mas não é falado sobre alma, não é falado sobre espiritual, sobre emocional. As cadeiras nas faculdades de medicina, cadeiras de psicologia, de psiquiatria, não duram um ano no máximo. Juntando as duas, né? E são as aulas que têm menos assiduidade, que os alunos quase não frequentam. E a maioria das faculdades colocam isso como opcional, né? E eu já falei anteriormente, tem a cadeira agora de espiritualidade. Só que a espiritualidade não tem nada a ver com espiritualidade, não. Está relacionado em você identificar a religião do outro. Isso não é espiritualidade, não. A espiritualidade é você entender o campo emocional do outro, ter compaixão, ser fraterno e reconhecer a importância da alma do outro, né? Então ainda tem que andar muito, né? Vamos lá.
Qual a diferença entre a crença e o fato? A crença pode ser pautada, foi aquilo que eu falei anteriormente, a crença pode ser pautada em questões pessoais, em hereditariedade familiar ou social, né? Cada uma dessas formas você pode assimilar, mas aí o fato que acontece vai depender da maturidade de cada indivíduo, né? Se você passa por um trauma, um exemplo, se você passa por um trauma, quando eu morava em São Paulo, eu fui assaltado 2 vezes, indo para o hospital, 6h30 da manhã, eu indo para o hospital, fui assaltado, levaram o carro, roubaram, mas o que aconteceu? Acabou o assalto, entrei no carro e fui trabalhar. É comum acontecer isso? Deixei isso me afetar? Não. Foram 2 motos que me assaltaram, mas aí, continuei trabalhando normalmente. Acho que 2 meses depois aconteceu do mesmo jeito, mas eu fui trabalhar novamente. Agora, se eu deixar que esses padrões, que esses fatos que acontecem na nossa vida influenciem nas minhas crenças, né? Isso vai me prejudicar no decorrer do tempo, né? E isso cria crenças que vão limitando o meu processo do caminhar, né? Isso poderia criar uma crença que eu não poderia trabalhar em tal região, eu não poderia trabalhar em tal horário, em percorrer tal rua, né? Porque ali eu vou ser assaltado, né? Mas não, segui minha vida normalmente, né? Isso chama-se resiliência, né? E o que é resiliência? Para você aprender a lidar com as questões. Quando você permite que esses fatos que acontecem na sua vida te afetem de uma forma que cria uma crença, que limita o seu caminhar, que limita a sua forma de ser, você está dando mais valor, você está dando mais poder a um fato, a algo que está fora, externo a você. Consequentemente, falta uma questão chamada sintonia com sua alma, com seu mental superior, com algo que é crístico. Tudo que acontece no universo existe um motivo. Tudo é um padrão. Quando aconteceu esse assalto comigo, tudo que acontece, às vezes nós não entendemos, mas nós vamos colocar isso como algo que vai nos afetar e deixar que isso prejudique o nosso caminhar? Passou. Um dia eu posso entender, talvez não, mas vai depender do que é importante no meu processo, né? O que mais? Outra crença limitante. Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. Ninguém precisa mudar para melhorar a vida de ninguém, não. Quando você pauta que os outros querem mudar, é mais uma vez enfatizando a questão do amor próprio. Eu preciso que o outro mude, mas espera aí. Você precisa do outro para melhorar? O outro que é responsável pela sua mudança? Então nós não podemos colocar os externos, os outros, como sendo responsáveis por você. Pelo seu bem-estar, pela sua tristeza, pelas suas realizações, pela sua felicidade, né? O mundo está em crise, por isso tudo está muito difícil para mim, né? O mundo está em crise, o mundo está em pandemia, aí vai depender da visão de cada um. Se você colocar isso como sendo responsável pelo seu sofrimento, pelas suas não realizações, você está delegando o seu poder ao externo, ao mundo, às coisas. E nós não podemos fazer isso. Você, para nascer, foi o que eu falei anteriormente, você não teve que ter uma consciência de amor, e esse amor próprio não fez o seu nascimento, não fez formar essa forma física que você tem, essa consciência que vocês têm, e que você se manifesta aqui nesse corpo físico? Por que agora você muda? Porque desde o nascimento somos bombardeados por um campo de informação que está presente nessa psicosfera, que nos molda de acordo com a forma como nós permitimos, né? Então, quando você dá poder, quando você dá razão a algo que vem do externo e coloca isso como sendo mais verdadeiro do que você sente, isso mostra o quanto você está desconectado com você. Então, quando você procura um terapeuta, quando você procura um profissional médico, profissional psiquiatra, para você melhorar essas crenças, para você melhorar o seu padrão, conseguir caminhar sem tanto sofrimento, você tem que observar por que você busca esse profissional. Você busca esse profissional para cuidar, para silenciar o físico, ou você busca esse profissional para entender e aprender sobre como você funciona?
A maioria dos pacientes que procuram um médico, sejam um clínico geral, seja um cirurgião, a maioria procura para cuidar do que está causando desequilíbrio físico, o que está causando aquela dor física. Mas passada a dor, passado esse sofrimento, ele não procura entender o que desencadeou aquilo, o que gerou aquela doença, né? Isso mostra o quanto ele está desconectado com a própria essência divina dele. As crenças limitantes interferem na minha saúde e nos meus relacionamentos? Sim, interferem muito. Hoje eu estava conversando com a minha secretária sobre preconceito, né? O que é o preconceito? Eu acho que eu já até comentei com vocês. Quando você pautou o preconceito, um exemplo é o que está acontecendo agora no mundo, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, sobre a questão de racismo, né? Quando acontece esses eventos que acontece uma tragédia, que acontece a perda de uma vida, né? Essa pessoa que ela promove esse acontecimento, né? Esse preconceito, esse racismo, essa pessoa ela não está no íntegro dela, ela não está em conexão com a origem crística dela. Ela estava em um momento que muitas vezes foi pautado em uma crença social, né? E quando você pauta a sua vida relacionada a crenças sociais ou pessoais pautadas que com o tempo passam a ser pessoais, que você passa a achar isso como sendo uma verdade, você transgride uma coisa chamada ética moral, que está relacionada, baseada nos princípios universais. Então, quando você promove a perda, um dano físico, seja a morte, ou um ferimento, ou uma lesão em alguém ou a você próprio, você não está íntegro, em conexão com o seu eu divino. Você não está em um padrão vibracional relacionado a uma coisa chamada amor. Você está fora de você. Quando eu falei anteriormente sobre as criaturas, você está pautado, provavelmente, em uma dessas criaturas que podem ser alimentadas através de crenças. O trem, nessas formas, elas são pautadas nessas crenças, que na maioria das vezes não são conscientes, né? Mas elas têm um grande peso nas decisões e na forma de viver dessas pessoas. Então, quando essas pessoas elas pautuam nessas crenças e vivenciam a ferro e fogo essas crenças, causando danos a terceiros, não respeitando a forma de ser, a forma de viver e a forma de manifestar de cada ser que existe no universo, seja em todos os reinos, essa pessoa precisa urgentemente ser acolhida e orientada sobre o que é o amor, sobre a conexão, sobre a origem de cada coisa, e aprender a respeitar. Então, cabe a nós cuidarmos disso. E se nós alimentamos essa fé é relacionada a crenças, né? Que não é fé na verdade. Você alimenta uma crença que causa um dano. Isso não é a fé relacionada ao amor, né? Você também alimenta essa psicosfera que vai interferir e vai alimentar isso, né? Como o fortalecimento espiritual pode me ajudar? O fortalecimento espiritual está relacionado à questão do seu eu. Se você se observa e você sabe que existe uma alma, um espírito que mantém isso aqui em funcionamento, e se você respeita e cuida disso, você vai entender de uma forma mais fácil que, pautado na questão da emoção, da alma, do espírito, isso é o que dá a força, isso é o que dá a consciência para conseguir levar, para conseguir vivenciar e passar por todos esses desafios que nós vivenciamos, né? Outra crença limitante: sou muito velho para isso. É melhor dar do que receber. O que é ser velho? Aí é aquilo, velho vai da consciência de cada um. Se nós formos pautar a velhice baseada no corpo físico, tudo bem, né? Mas tudo tem uma fase, né? Mas cada um define o seu tempo, cada um define a sua velhice, né? Vocês sabiam que quem define o seu tempo de vida em corpo físico é você? Existe a programação, cada um tem um tempo de vida em corpo físico.
Mas você pode alterar esse tempo na forma física, para mais ou para menos. Vai depender da forma como você leva, como você acredita, nas suas crenças. É muito comum idosos, avós, que esperam o nascimento de um neto, ou esperam a formatura de um neto para fazer a passagem, sendo que o tempo de vida física dessa alma já havia terminado. Então eles se programam a mais. E de onde que eles conseguem essa energia? Eles conseguem dos elementais, que eu falei anteriormente. Então tudo que existe ao nosso redor é energia. E você pode acrescentar energia à sua alma através disso. Nós doamos e captamos energia, né? Vai depender da sua crença, né? Aí aqui, Jope Carneiro. Isso se aplica à homofobia, quando eu estava falando sobre os preconceitos. Também. Aí vamos falar sobre isso, que eu também conversei hoje com a minha secretária. O racismo, homofobia, tudo isso é pautado em quê? É pela sociedade? Também é pela sociedade, que pega nesse campo, nessa psicosfera. Mas por que acontece isso? Porque o indivíduo, ele deu poder à sociedade para discriminá-lo. Então, quando qual seja a raça que for, qual seja a forma que se apresenta a cada pessoa, né? Um homossexual, se ele se respeita, se ele sabe que ele tem um processo crístico, que ele tem amor próprio e ele se respeita, ninguém vai desrespeitá-lo. As pessoas irão tratá-lo de forma digna e respeitosa, porque ele não permite isso a ele mesmo. Ele cuida disso, não permite que outrem o trate de outra forma. Então, o preconceito, o racismo, ele parte da sociedade para a pessoa, porque a própria pessoa ela não se aceita, ou não se reconhece, ou não se ama o suficiente para impor um respeito. Então, quando a pessoa chega, seja ela qual credo, isso não está relacionado só a raça, sexo, não, a padrões sexuais, está relacionado à religião, a várias culturas, a várias crenças, né? A vários padrões. Então, uma religião, para você respeitar uma religião, para existir preconceito, seja na religião, seja na tipo de alimentação, vegetariano, veganiano, seja o que for, essas pessoas elas têm preconceito porque a própria pessoa ela não impõe um respeito. Então precisa ter um amor próprio, reconhecer que isso é importante e impõe esse respeito perante o outro. Então o outro, mesmo ele não escutando, mesmo você não verbalizando qual é o seu padrão, como você vivencia isso, o outro capta através do seu campo que isso é o seu padrão e que você respeita e ama isso. E que você exige respeito por quem você é, por esse templo, por esse sagrado que você é. Então, quando você impõe respeito e reverbera e vibra esse respeito, as pessoas, ao se aproximarem de você, elas vão entender, vão captar, mesmo que você não verbalize. É como que você se apresenta perante o mundo. Se você se apresentar ao mundo com respeito a si mesmo, com amor próprio e não permitindo que nada nem outrem transgrida essa questão do amor a você, as pessoas terão respeito a você e serão gratos a você, não só no plano físico, no plano astral também, porque todos nós viemos com essa função, com essa missão de perpetuarmos essa questão do amor, e amor é respeito a tudo e a todos, né? Qual a relação do amor próprio e as crenças? Foi que eu falei lá, a relação de amor próprio e crenças está crenças está pautado quando você fixa nas verdades que ficam armazenadas no mental inferior. O amor próprio é mais do que isso. O amor próprio vai englobar tudo. Todos os corpos sutis, reconhecendo a importância de cada um e cuidando da integridade de cada um desses 7 corpos, né? E se você cuida e respeita da integridade através do amor de todos os corpos sutis, consequentemente você respeita e ama tudo que está fora disso. Porque em todos os 7 corpos sutis está manifestado toda a essência que existe do Cristo em todo o universo. Para você existir, para o Alisson existir, existe todas as consciências de todos os reinos dentro do Alisson, que são manifestados na figura dos chakras, do reino mineral, vegetal, animal, hominal e ascensionados, né? Então, na consciência da alma do Alisson, existe a consciência do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal, do reino hominal, e aí vai, né? Então, se você cuida, se você é responsável, se você respeita
este tempo, em todas as formas que ele se apresenta, consequentemente você respeita tudo que existe no universo da natureza. E você não transgride, não faz nada que não seja relacionado à questão do amor, ao respeito mútuo. Tá? A obesidade pode estar ligada a excesso de crenças limitantes que eu alimento? Pode, mas não é só isso. A obesidade pode estar relacionada a vários critérios. Né? Crenças limitantes é muito forte também. Né? Mas a questão da obesidade está muito relacionada a uma pessoa que tem dificuldade de expressão. Né? Quando ela absorve, ela recebe muita agressão externa e essa obesidade ela faz como uma forma de se proteção, de proteger. Né? Quando ela não consegue manifestar, expor os sentimentos e barrar essa agressão que vem do externo, muitas vezes ela só engole, ela só absorve e não digere, não consegue fazer devolutiva. Isso cria, consequentemente, uma obesidade. Né? Mas cada caso é um caso, não podemos generalizar. Devemos tratar de forma individual. Né? Porque são almas, e as almas elas carregam conhecimentos, carregam crenças, carregam dores, sofrimentos, que vão influenciar em tudo isso. Né? Não vem só de uma vida, a obesidade não acontece de uma vida, não. Tá? Foi. Já foi. Com relação a notar. Já foi. A terapia do círculo da vida ajuda na liberação das crenças limitantes? O círculo da vida ele vai dar à pessoa a consciência de como ela dá energia, como ela dá poder às suas criaturas. Né? Como eu falei, como Jung falou, as subpersonalidades. Vai depender em como você dá valor, como você dá poder às suas criaturas. Se você é uma pessoa que você é muito bruto, que você é muito agressivo na sua forma de lidar com as pessoas, você está alimentando uma criatura sua que tem essa força de ser mais bruta, de ser mais ácida, de ser mais agressiva com as pessoas. Mas isso é você? Não, isso é uma parte de você. Né? E o círculo da vida ele vai mostrar cada criatura sua, como ela se manifesta e como você dá poder a essas criaturas. Existem criaturas que damos mais poder, existem criaturas que não. Né? E isso vai influenciar. Um exemplo de crença limitante. Um momento. Quando você vive em uma família patriarcal, em que o pai ele dá muita ordem, mas não aceita questionamento, não aceita uma recíproca, né? O que acontece? Você passa a acreditar que uma pessoa forte é uma pessoa que ela é autoritária. Aí você passa a alimentar essa crença e passa a achar que isso é uma verdade. E você passa a repercutir isso na sua vida. Ou você passa a se ligar a pessoas que são dessa forma. Né? Isso prejudica muito. O círculo da vida ele traz a você a consciência sobre isso, o quanto você valoriza isso. Né? Esse aqui já foi. Tá. O Lucas está perguntando qual a melhor forma de dar poder para essas criaturas. Olha, nós damos poder às criaturas. Né? O tempo inteiro nós alimentamos e damos energia às criaturas. Aí cabe a você, através do processo analítico, através do processo terapêutico, entender que criatura que você está alimentando, qual é mais importante, qual é mais influente na sua vida. O círculo da vida manifesta isso e mostra isso para você. Quando nós fazemos o círculo da vida, ele vai mostrar exatamente qual a criatura que tem mais poder na sua vida, que é a sua subpersonalidade. Né? O transtorno, né, de múltiplas personalidades, né, que antigamente era de dupla personalidade, não é dupla personalidade. É uma média de 100 subpersonalidades que criamos em uma vida, fora as outras que carregamos de outras encarnações. Né? Então, quando você alimenta essas personalidades, chega um momento que você pode dar tanta energia para essa criatura que você se perde de quem é você. Você passa a acreditar que é uma criatura e não é. A Jaqueline está perguntando se eu faço o círculo da vida online. Ainda não, mas vamos fazer. Vamos começar a fazer, tá bom? A Gabine, a Roberta Gabine. Um beijão para vocês, gente. A Jaqueline, a Gabine, a Adriana também. Uma crença limitante é eu achar que meus filhos pequenos necessitam de mim e acabo não cuidando do meu tempo, meus interesses, minha profissão.
Depende, Roberto, é assim. Você está no processo de maternidade. Aí cabe a você, quando você estiver nesse processo da maternidade, da energia da mulher, do acolhimento, do cuidar, se isso está te trazendo um desequilíbrio no campo emocional, aí você vai questionar, vai perguntar para você se isso está sendo bom para você. Se você observa que essa maternidade não está sendo boa para você, aí você vai entender o que está acontecendo, né? Eu estou dando mais energia para essa energia da feminilidade, para essa criatura da feminilidade, da mulher. Eu preciso dosar. Sim, nem sempre só mulher. Você precisa exercitar outras energias também. Energia do masculino, algumas criaturas, porque só de uma criatura você não se sente realizado, né? No decorrer de um dia só você manifesta várias criaturas, né? Tá, a Bela tá perguntando. Vou avisar quando tiver círculo online, tá, pessoal? Beleza. Ó, gente, vamos encerrar já, tá? A Roberta falou, acho que é super importante estar com... Sim, estamos aprendendo o tempo inteiro. Vou explicar um pouquinho sobre o círculo da vida, rapidinho, para nós já fecharmos aqui, tá bom? Então, o que é o círculo da vida? O Círculo da Vida é uma psicoterapia sistêmica, foi criada pela Márcia Marins, tive formação com a Márcia Marins em São Paulo, né? Ela atua, inclusive a Márcia Marins já atua com o Círculo da Vida online, tá? Qualquer coisa, vocês entrem em contato lá, tem o Círculo da Vida online com a Márcia Marins também, tá? Então, o que é o Círculo da Vida? É uma psicoterapia sistêmica, onde formamos um círculo, a pessoa vem, ela vai apresentar uma temática da vida dela que ela queira trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa chega para o Alisson e fala assim, eu quero entender o que está acontecendo porque eu tenho um problema com a ansiedade. Do nada, eu estou bem, de repente eu tenho a sensação de perder o controle, meu coração acelera e eu perco o controle, não sei o que eu faço, não sei de onde que vem isso. Tá, nós fazemos o círculo e eu peço para a pessoa, vou colocar um nome para a pessoa, a Suzy. Então a Suzy, ela vai escolher alguém que esteja sentada nesse círculo para representá-la, independente do sexo, porque tudo é energia. Se a Suzy escolher um homem para representá-la, esse homem entrará no círculo com o nome de Suzy, porque ele vai captar o campo morfogenético da Suzy. É como uma teia de energia. Cada nozinho dessa teia representa uma memória que foi armazenada que causa um desequilíbrio, que afeta o caminhar da Suzy. Então, quando esse homem entra dentro do círculo e capta o campo morfogenético da Suzy, ele passa a captar as criaturas, as energias de tudo que está acontecendo com ela. E eu, ao mesmo tempo, como terapeuta, eu capto o campo e vou entendendo e vendo as criaturas que devem ser convidadas para manifestar. E eu peço para esse homem, manifestado através da Suzy, chamar as criaturas que serão representadas pelas outras pessoas que estão sentadas. Quando as pessoas entram, elas também captam o campo da criatura. E as criaturas, estas subpersonalidades das pessoas, passam a manifestar o que está acontecendo na vida da Suzy. E no decorrer do círculo da vida, esses nós, dessas teias energéticas, eles abrem e vão mostrar de uma outra forma o que ficou armazenado. Como que isso estava afetando a vida da Suzy, como pode ser ressignificado, né? E a pessoa tem a clareza, o discernimento do que aconteceu. Aí, ao final do círculo, eu não dou feedback somente da Suzy. Eu dou feedback também de cada pessoa que entrou no círculo. Por quê? Porque eu entro no campo morfogenético de cada pessoa. E eu vou explicar por que cada pessoa ela manifestou aquela criatura da Suzy. Porque na vida daquela pessoa que entrou está acontecendo algo, nenhum padrão que se assemelhe ao padrão da Suzy. Tem o curso de formação do Círculo da Vida que nós vamos fazer, né? Já tem o curso de formação presencial, vamos fazer online também o curso do Círculo da Vida. Então estou convidando todos vocês que mais pra frente eu vou explicar direitinho sobre essas técnicas, tá bom? As criaturas, como tudo funciona, tá bom? Pessoal, foi ótimo estar com vocês mais uma vez. Adorei. Estou sempre aprendendo com vocês, tá? E até a próxima. Beijão para todo mundo. Tchau.